Você já percebeu como algumas das maiores mudanças na vida acontecem no silêncio? Enquanto o mundo grita por atenção, aqueles que realmente transformam suas vidas fazem isso de forma discreta, sem precisar anunciar cada passo. E existe um motivo poderoso para isso. A privacidade protege a bênção. No livro de Romanos 12:2, encontramos um ensinamento profundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem nos ensina que a verdadeira mudança vem de dentro, longe dos holofotes, onde Deus molda nossa mente e nosso coração. Mas por que o silêncio é tão importante nesse processo? E como a privacidade pode ser a chave para garantir que sua transformação seja genuína e duradoura? Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua vida. Você já ouviu falar que o silêncio pode ser uma arma poderosa para o crescimento? A Bíblia está repleta de versículos que nos ensinam a importância de crescer, sem alarde, sem a necessidade de provar nada para ninguém, apenas confiando no tempo de Deus. No mundo de hoje, onde tudo precisa ser exposto, onde cada conquista deve ser postada e cada plano compartilhado, a palavra nos ensina um caminho diferente, o da discrição, do silêncio e do crescimento oculto, até que seja a hora certa de Deus nos exaltar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Um dos versículos mais poderosos sobre esse tema está em Provérbios 17:28, que diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Esse ensinamento nos mostra que o silêncio não é apenas uma forma de evitar conflitos, mas também uma maneira de demonstrar sabedoria. Muitas vezes, crescer em silêncio nos livra de inveja, de palavras que poderiam ser usadas contra nós e nos protege do orgulho. Jesus mesmo nos ensinou que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Quando aprendemos a crescer sem anunciar cada passo, permitimos que Deus trabalhe em nossa vida sem interferências externas. Outro versículo essencial está em Eclesiastes 3:7, que nos lembra que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Esse trecho nos ensina que há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que as palavras. Nem tudo precisa ser exposto, nem toda batalha precisa ser travada em público. Quando decidimos crescer em silêncio, evitamos distrações e nos concentramos no que realmente importa. José, no Egito, passou anos crescendo em silêncio antes que Deus o colocasse como governador. Davi foi ungido rei, mas teve que crescer no anonimato antes de assumir o trono. O silêncio não significa inatividade, mas sim preparação. E o próprio Jesus nos ensina essa lição de forma brilhante. Em Mateus 6:6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui vemos a essência do crescimento silencioso. Deus não precisa de aplausos humanos para agir em nossa vida. O que é feito no oculto, ele vê. E na hora certa, aquilo que foi construído no segredo será revelado para a glória dele. Portanto, se você está em um momento de crescimento, de preparação, de mudanças internas, não se sinta pressionado a mostrar resultados agora. Confie no tempo de Deus. Lembre-se de que nem toda semente germina à vista de todos, mas quando floresce, seu impacto é impossível de ignorar. Cresça em silêncio, fortaleça-se na fé e deixe que Deus revele o seu crescimento no tempo certo. Provérbios 3:5-6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece quando confiamos em Deus, sem precisar provar nada para ninguém. Muitas vezes, tentamos mostrar nossa evolução para os outros. Buscamos reconhecimento e validamos nossas conquistas pelas opiniões externas. Mas Deus nos chama para um crescimento profundo, que não depende da aprovação humana, mas sim da sua direção. Outro ensinamento fundamental está em Salmos 46:10, onde Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui, vemos que o silêncio não é apenas ausência de palavras, mas um estado de confiança plena no agir divino. Crescer em silêncio significa aprender a depender de Deus, sem pressa, sem desespero, sem a necessidade de divulgar cada passo. Quando José foi vendido pelos irmãos e jogado na prisão, ele não se revoltou nem tentou provar sua inocência para todos.
ele cresceu em silêncio, permaneceu fiel e, no tempo certo, Deus o exaltou diante de toda a nação do Egito. E para aqueles que têm medo de crescer sem reconhecimento, a Bíblia traz um conforto poderoso em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse versículo nos mostra que Deus vê tudo o que fazemos no oculto. Nossos esforços, nossa dedicação, nosso crescimento, mesmo quando ninguém percebe, são valorizados por Ele. Quem aprende a crescer em silêncio, sem pressa de ser reconhecido, será recompensado no tempo certo. Lembre-se de que Jesus passou 30 anos crescendo no anonimato antes de iniciar seu ministério público. Ele não buscou fama, não correu atrás de reconhecimento, mas se preparou em silêncio até o momento determinado por Deus. Então, se você está em um período de crescimento longe dos holofotes, não desanime. Deus está te moldando, fortalecendo e preparando para algo muito maior. Cresça em silêncio, confie no processo e no tempo certo, o próprio Deus te exaltará. Quantas vezes você compartilhou um grande sonho ou um plano de mudança e, em vez de apoio, recebeu críticas, dúvidas e até energias negativas? Isso acontece porque nem todo mundo quer ver você crescer. O mundo ao nosso redor está cheio de pessoas que, por inveja, insegurança ou falta de visão, podem tentar sabotar seus avanços, muitas vezes sem nem perceber. Quando você expõe demais suas mudanças, corre o risco de atrair resistência e distrações, que podem desviar você do seu propósito. É por isso que Jesus nos ensinou a orar em secreto, a dar em oculto e a jejuar sem alarde, porque a verdadeira conexão com Deus e o verdadeiro crescimento acontecem no silêncio.